dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas você está vendo ou você está ouvindo. Sou Ricardo Klein, Squad Mentor, estou aqui com Andrés Toro, especialista na área jurídica. Tudo bem, Andrés? Tudo bom, Caco? E você? Tudo bem, tudo jóia também. A gente está aqui falando hoje de um tema, pô, super complexo, para mim, pelo menos, né? Que estou navegando também. O Andrés é o cara que vai nos ajudar bastante aqui, o profissional que tem uma experiência, que é a famosa Lei de Proteção de Dados, né, LGPD, que para mim eu estou aprendendo bastante ainda, e eu acho que é um tema relevante para muita gente, né, Andrés? É Pelo para que eu vi. todos, né, Caco? E todos estamos aprendendo ainda, né? Alguns já sabem mais, né, como você. Por obrigação. Mas é legal, Andrés, porque assim, eu circulo, né, eu tenho, todos nós no Squad temos as nossas empresas, né, no paralelo, que é bacana, e eu tenho circulado bastante, Andrés. Né, com clientes, parceiros, até parceiros assim, de trabalho, que a gente acaba fazendo projetos juntos, Andrés, e tem uma questão que meio que pauta, assim, sabe? A gente até já foi perguntado em alguns clientes que é, pô, Ricardo, e esse lance da LGPD, que você pode me ajudar? Né? Então, eu também estou cavando um pouquinho para procurar ficar mais antenado nesse tema. Sim. De uma linha geral, assim, o que é LGPD e como é que ela acaba influenciando os nossos negócios, cara? Bom, a LGPD, na verdade, não é bom, é uma inovação no nosso ordenamento jurídico, né? Mas, na verdade, já é uma tendência que vem, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, em relação à privacidade de dados, né? Então, na verdade, por uma questão legal, você precisa regular uma matéria, né, para você poder exigir, enfim, determinados padrões de conduta dos usuários de forma geral, né? E aí, enfim, com a confusão toda, não vou entrar no mérito porque já tem 1 milhão de pessoas falando sobre isso, já esclareceram, enfim, debateram. A lei, enfim, entrou em vigor, né, recentemente. Enfim, criou uma série de direitos e obrigações para as empresas e para os usuários, bem como para o governo também, né? Porque o governo criou a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser uma agência reguladora que vai, enfim, fiscalizar o mercado de uma forma geral. Entendi. E o que eu estava, a gente vem conversando também um pouco sobre esse tema, e uma questão que para mim é uma, vamos dizer assim, a surpresa, acho que é super legal dividir, é que, fazendo um paralelo, né, faz acepção de pessoas e empresas, né? Ou seja, não importa o tamanho da tua empresa, do seu negócio, se você é um Uhum. empreendedor em começo ou se você é uma super empresa, o ramo de atividade, quer dizer, ela impacta todo mundo no final, né? Sim, certamente o grau de exigência em relação a grandes empresas, né, ou empresas mais estabelecidas, mais maduras, né, vai ser muito maior, mas de fato a exigência é para todos, né? Não tem a discussão se a lei vai pegar ou não, até porque já vem uma tendência regulatória que vem até de fora, né? E enfim está mais pressionada ainda pelo desenvolvimento tecnológico. A forma como nós todos nos relacionamos hoje em dia é muito mais digital do que era antigamente. Então, a aplicação é ampla. O nível de exigência talvez mude, mas no começo a gente tenha um período de adequação maior, certamente, né? Mas o grau de exigência para as médias e grandes empresas, ou até mesmo uma pequena empresa, mas que está operando já há algum tempo, vai ser bem diferente. Eles vão estar, vamos dizer assim, o standard de exigência vai ser maior. Porque é interessante isso, né? Minha empresa, né? Uma consultoria. Eu tenho clientes, eu tenho o banco de dados que eu vou formando na minha trajetória. O Squad, o próprio Sim, Squad, também sim, tem o seu banco de dados, enfim, que acaba sendo criado na linha do tempo. Quer dizer, tem muito empreendedor falando hoje, né, de empreendedorismo, startup, que acaba, você falou do digital, que acaba trazendo muito da sua base, que é 100% digital, né? Aquelas pessoas que vendem, que fazem comércio pelo Instagram direto ou Facebook, quer dizer, está todo mundo impactado, né? Não é aquela coisa, não é para mim, não, é para você também. sim, é para todo mundo que coleta algum tipo de dados, né? Até brincando, eu falei o outro dia para você, talvez quem não esteja impactado é o tio que vende ovo na rua ou que vende pamonha na praia, né? Porque de fato eles não coletam dados, né?
é uma venda imediata ali, ele não sabe nem seu nome, nem quer saber seu e-mail, nem nada, né? E hoje em dia, tudo bem, talvez ele tenha uma maquininha ali para receber, mas de fato ele não está coletando nenhum dado, ele só está interessado naquela venda naquele momento, né? Mas de fato, todos, eu te diria que a grande maioria dos negócios hoje coleta dados dos seus clientes, talvez de forma organizada, né? E voluntária, outros de forma involuntária, no sentido de que coleta um monte de dados, mas não utiliza, né? Não, então, mas isso não quer dizer que a lei, eles não têm um grau de exigência em relação a como cuidar aquele dado pelo requisito legal, né? No fundo, particularmente, o que eu vejo de grande modificação é na postura interna dentro das empresas, né? Por exemplo, até ontem a gente tinha aquele funcionário que vinha se desligar da empresa e no último dia passava com um HD externo e copiava as informações da empresa e ia embora, né? Enfim, não tinha assim, salvo uma coisa gravíssima, né? As pessoas, obviamente, tentavam inibir ou coibir isso, né? Mas acabava acontecendo e não tinha nada que, eventualmente, enfim, até tem alguns mecanismos legais que você poderia utilizar na medida em que aquela pessoa utilizasse aqueles dados, né? Mas o que eu quero demonstrar, na verdade, não é nem isso, né, da pessoa que retira. Na verdade, é a falta, muitas vezes, de zelo ou de cuidado das empresas com o armazenamento dos dados, né? Então, para mim, o maior impacto que a LGPD tem, pelo menos nas empresas, enfim, como elas coletam dados, sim, né? Porque, enfim, tem uma questão de transparência, de informar o usuário, né? Por que você está coletando dado, para que finalidade, né? Por quanto tempo você vai fazer a guarda, né? Mas dentro da empresa, as empresas vão ter que se preparar para ter uma política de utilização dessa informação. Então, quem tem acesso, quem pode tratar aquela informação, quem está responsável pela guarda de informação ou pelo descarte daquela informação, né? Porque você pode reter aquela informação por um período de 6 meses, um ano, 6 meses, 6 anos, ou o que for, depende da política da empresa. Mas você vai ter que ter estabelecida esse processo, esse procedimento interno, e os funcionários vão ter que estar informados em relação a isso. E aí você cria um precedente também para você exigir algum comportamento do funcionário, né? Então, se ele tem acesso à informação, ele vai ter uma obrigação também de zelo, de guarda, de confidencialidade, de não repassar para terceiros, e vai estar nominadamente escrito isso no contrato de trabalho ou nas normas de conduta da empresa. Entendi. Não, bacana, porque quando você vai falando, e um pouco do que eu tinha lido também, né, preciso me capacitar mais ainda nisso, eu tinha ainda uma percepção, Andrés, e acho que você meio que já respondeu uma pergunta que estava na minha cabeça, que era a ideia de que a lei ela impactaria muito mais processos de comunicação, de marketing, porque é aquela questão do e-mail marketing, né, da mala É, direta, mas isso é pelo que você está imediato, né? Que as pessoas percebem, né? Mala direta, por exemplo, é uma coisa que eu acho que morreu, né? Porque, na verdade, um dos pontos positivos que, na minha visão, a lei trouxe, né, é o consentimento do usuário, né? Então, na verdade, falando. quando você vai coletar dados do usuário, você tem que buscar o consentimento do usuário em relação àquela coleta de dados. A mala direta nada mais era do que um arquivo de dados que era construído por alguém, né, ao longo do tempo, buscando informações de determinados perfis de cliente, enfim, e depois ele vendia aquele banco de dados para alguém fazer as campanhas de outbound, né? Ou seja, você mandava aquele e-mail marketing, né? O Chipmonkey da vida que você cadastrava e comprava um mailing list e mandava e-mails indiscriminadamente, né? Isso tende a morrer porque a pessoa que receber, se não estiver associado ao que ele deu consentimento, e quando você pede o consentimento, você tem que ser muito claro para que finalidade você pediu o consentimento dele, né? Se é para vender mais produtos de padaria, suponhamos que você é uma padaria online, você não pode pegar aquele dado daquele cliente e passar a vender roupa para ele no dia seguinte, porque não foi para isso que você pediu o consentimento. Então, com o tempo, esse tipo de marketing ele vai deixar de existir, né? Na verdade, outras variáveis vão acabar aparecendo, né? Mas tem um impacto, sim, no pessoal de comunicação e marketing, porque eles vão ter que ser também mais cuidadosos em relação à informação que é utilizada para colocar para rodar as campanhas, né? Entendi. Mas acaba sendo, como você falou antes, uma responsabilidade ou uma gestão de todo mundo no final, né? Sim, Porque exatamente.
impacta. Para o cliente, ele tem que ter certeza que ele pode usar aquele dado para a finalidade que ele quer. Para profissionais da sua área, quando eles vão preparar uma campanha, eles têm que ter certeza também, eles vão querer ter certeza e têm que querer ter certeza de que a informação que o cliente passou para ele está de acordo com a LGPD, porque no limite ele também pode ser corresponsabilizado. Então, vamos dizer assim, tem um push, né, uma tendência, de novo, né, o grau de exigência em relação às pessoas mais organizadas dentro do mundo empresarial vai ser maior. Agora, se a gente mudar um pouco o prisma, né, sair um pouco desse lado corporativo ou empresa e pensar na gente, né, Andrés, Caco, enfim, Maria, José, como consumidor, né? Porque assim, a gente vai navegando, Andrés, isso é uma coisa que talvez acho que o mundo inteiro faça, não sei se o brasileiro só, acho que o mundo faz, que leia aqui, clique aqui para seguir e tal. Ninguém lê, ninguém assina, não sei se isso são os cookies ou vai além dos cookies, enfim, mas tem um mata-burro aí no digital que a gente acaba clicando porque a gente quer seguir, né? Seja para fazer uma compra, para ler um artigo, sei lá, qualquer coisa. E aí, nesse ler aqui que no final a gente não lê, é que estão as autorizações todas? No fundo, né, como a gente estava conversando agora há pouco, né, quando você vai o cookie é um arquivo de dados, né, que ele vai coletando o histórico de navegação do usuário, né. Então, na medida em que a lei requer que você peça consentimento, que é o pop-up que aparece para você clicar aceito ou não aceito, né, você talvez tenha que tomar um pouco mais de cuidado, né, para ler para que finalidade que ele está coletando aquele cookie. Tem uma tendência, óbvio, que das pessoas não lerem, né? E tem uma história também do tudo ou nada, né? Se você não consentir, você não consegue acesso, você não consegue fazer o cadastro, você não consegue navegar. Isso também vai cair por terra, na verdade, porque você vai ter que poder, as empresas vão ter que viabilizar a navegação, talvez com uma menor quantidade de dados, ou seja, ou te dando a opção de você compartilhar ou não os dados, né? Como várias já fazem, né? Se você não quiser compartilhar cookie, não tem problema. Enfim, talvez você perca um benefício de uma customização daquele serviço, né? Que é um valor agregado que a empresa pode oferecer, mas ela tem que dar aquela opção, né? E de fato, as pessoas, eu acho que as melhores práticas vão daqui para frente começar a aparecer, né? Porque hoje tem um requisito legal, né? Qual que é a melhor prática hoje, né? Você ser assim, muito transparente em relação a isso com o seu cliente e não simplesmente se limitar, pelo menos a minha visão, né? A aparecer um pop-up, olha, a nossa política de privacidade mudou, clique aqui para saber mais, né? E aí aparece a política de privacidade, que são, sei lá, 20 páginas, que efetivamente, dependendo do que você estiver fazendo, é impraticável você ler 20 páginas de cada site que você vai acessar. Então, talvez uma nova tendência, uma nova prática, que em algumas empresas, inclusive, já têm adotado, é de já ser muito transparente com o usuário na largada já, o que mudou, né? Então, de repente, a pessoa perde 10 segundos só para ver o que alterou. Então, ela leu em algum momento, né, ou se interessou, e depois ela só vai vendo aquelas atualizações. E, óbvio, se tiver alguma coisa que chamar a atenção, você sempre vai ter que ter o consentimento ou não, né? Se você quer compartilhar aquela informação. Mas, de fato, sim, as pessoas vão ter que ser um pouco mais diligentes se elas quiserem ou se preocuparem um pouco mais com que dados estão sendo compartilhados e como eles são utilizados. Agora elas têm a oportunidade de repente, ler um pouquinho mais, mas ter mais controle sobre a própria informação que é compartilhada na internet. Tá. No fundo, é assim, galera, vamos se preocupar, né? Vamos prestar atenção porque esse negócio é sério. É por aí, assim. Eu te diria que sim, é sério. Tem alguns serviços, por exemplo, essa tendência já não é tão recente aqui no Brasil, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo dos birôs de crédito, de proteção ao crédito, né? SPC, Serasa, Boa Vista. Eles já vendem, por exemplo, um serviço de monitoramento do seu CPF para você ter certeza que não cometeram nenhuma fraude com o seu CPF, né? Ninguém abriu uma conta bancária, um crediário em alguma loja de varejo, alguma coisa nesse sentido. Então, na verdade, já existe uma preocupação do brasileiro que já vem há algum tempo já com o compartilhamento ou a proteção de determinados tipos de dados, né? Que seria, sei lá, o CPF, o nome, o RG, o endereço.
para você evitar ter esses problemas que muitas pessoas já tiveram, enfim, com cobranças que eles nunca, de terceiros que eles já nem sabiam, né, que existiam, sei lá, uma loja está cobrando 10 mil reais do crediário atrasado, a pessoa nunca entrou, nunca pisou naquela loja, mas ela tinha sido assaltada, enfim, furtada um ano atrás, e a pessoa que furtou usou os documentos dele ou dela para abrir aquele crediário, né? Então, assim, já vem, acho que o brasileiro já tem um pouco incutido já esse dever de guarda, de zelo com algumas informações pessoais, e agora tem uma tendência, enfim, as pessoas nada acontece da noite para o dia, as pessoas vão amadurecer um pouco mais e entender melhor como são importantes esses dados, né? Principalmente aqueles dados que dão um pouco mais de detalhes sobre você, né? Sua opinião política, enfim, sua identidade de gênero e por aí vai, e elas entenderem que aquilo também é um dado a ser protegido, não é quando você clica nas caixinhas, né? Quando você está preenchendo um formulário, não é um simples formulário, de repente aquilo serve de informação, é um ponto estratégico para a empresa para ela poder vender melhor para você ou para outra empresa que também tem interesse naquele tipo de cliente de vender também. Então, assim, esse ajuste fino vai vir agora com o tempo, né? Enfim, tem um prazo de acomodação, de entendimento, tanto do mundo empresarial, né? De produtos e serviços, assim como dos clientes, né? Então, enfim, as coisas aos poucos vão se acomodando, a gente vai ver algumas histórias picantes no meio do caminho, mas, mas faz parte natural, faz parte do processo, as coisas vão melhorando assim. Ah, legal. E, assim, agora a gente volta para o outro lado da mesa, né? Até pensando um pouco no squad, no nosso perfil de cliente, né? No nosso perfil de usuário, vamos dizer assim, às vezes são empreendedores, às vezes a gente tem usuários ou clientes que são pequenos e médios negócios, empresas e tal. Então, para essa turma, né? Até pegando um pouco o nosso lema, que são respostas concretas, né? Sim. Saindo do muro. Então, assim, para essa turma toda, assim, dicas, Andrés, que até pode me dar, né? Que você pode Sim, nos dar. lógico. Eu Coloco acho que, nesse papo agora. Caco, eu te diria que, em particular, até quando eu estava me preparando para o nosso podcast, eu justamente fiquei pensando nisso, né? No aspecto prático, né? Para a pessoa entender facilmente, né? Eu acho que o primeiro ponto, que é o mais importante, para startup ou para o pequeno médio negócio, para a grande empresa, né? Entender o fluxo de trabalho, né? Então, como é que você coleta, como é que você armazena, quem tem acesso àquela informação, para que finalidade você está utilizando aquela informação, e você entender, primeiramente, né? Como é que você lida com isso dentro da empresa. Num segundo momento, é você estabelecer uma política interna em relação a como você vai lidar com essa situação. Então, como é que você vai coletar, quem e como vai tratar aquela informação, quem e como vai guardar aquela informação, vai ser o grande guardião, né? Tem uma figura dentro da nova legislação, que é o DPO, que é o Data Privacy Officer, né? Que é a pessoa responsável pela guarda, né, orientar a empresa em relação à guarda e gestão desses dados, né, que também é uma questão que as empresas e as startups vão ter que se atentar. Tem gente que faz isso de forma profissional, enfim, o spot, e tem gente que tem o seu próprio DPO internamente na empresa, dependendo do tamanho da empresa, né? Mas, enfim, o primeiro passo é entender isso, né, o fluxo de trabalho. O segundo é atualizar a política de privacidade da empresa. Então, uma vez que você entendeu como é que você trabalha a informação, é você comunicar para o seu cliente, para o seu fornecedor e para o seu funcionário, que você coleta a informação de todos eles, como é que você vai lidar com essa informação que você coleta. Acho que transparência é a palavra de ordem em relação a isso. Não tem nada escrito em pedra, nada que você não possa mudar um mês depois, 2 meses depois, ou no dia seguinte, se você mudou de opinião, mudou o seu processo, melhorou a sua ferramenta interna de controle, enfim, você pode também fazer uma alteração da sua política de privacidade, né? Dentro da sua política de privacidade também fazer constar, né, qual que é o canal de comunicação, seria o passo 3, né? Qual que é o canal de comunicação do usuário, do cliente, do fornecedor ou do empregado dentro da empresa para eventualmente solicitar a exclusão, modificação, alteração de algum dado pessoal. Então, isso tem que ser comunicado de forma transparente e de fácil acesso, né, para o usuário. E dentro desse contexto todo, óbvio, é estabelecer os processos e os procedimentos internos dentro da empresa.
Então, se você quer cobrar, exigir um certo comportamento dos seus funcionários ou colaboradores, você precisa ter uma régua, né? Então, você precisa ter uma política interna, um processo, um procedimento muito claro em relação à coleta, tratamento e guarda desses dados. E, eventualmente, até investir em alguns mecanismos de gestão que até enfim, as empresas de tecnologia já oferecem, né? De você segregar a informação, não franquear o acesso irrestrito àquela informação a todos os funcionários, enfim, ser um pouco mais diligente em relação ao acesso e gerenciamento dessa informação. Então, assim, em suma, seriam esses 4 primeiros passos que eu sugeriria para todas as empresas ou empreendedores, para terem um ponto de partida e entenderem, de fato, quais são as ações no dia a dia que eles precisam tomar. Muito bem. Bom, essa conversa, na verdade, essas dicas que você trouxe só me levam a pensar em outras 1000 ideias aqui, e, na verdade, outras dúvidas e tal, mas acho que vale a pena a gente esticar essa conversa em outros fóruns também, né, André? Acho que é bem legal. Sim, E, claro. não sei, da minha parte, eu acho que fica o gancho para novas conversas, novos contatos, enfim. Sim, lógico. Caco, o assunto ele é trabalhoso, né? Ele não é super hiper complexo. Acho que pelo menos 80, 90% em relação a esse assunto não é super hiper complexo. Talvez algumas ferramentas de gestão, sim, exijam um pouco mais, tenham um grau de complexidade maior, mas o assunto é muito simples de ser entendido, mas óbvio, tem inúmeras perguntas, né, que surgem em relação a isso, porque é um assunto novo, né? Óbvio, quem estiver escutando a gente hoje quiser mandar sua pergunta, enfim, deixar o comentário nos canais de podcast ou até mesmo no nosso canal do YouTube, fique à vontade. Dependendo do volume de perguntas e questionamentos, a gente pode até repensar em fazer uma segunda rodada LGPD 2, The Comeback. Boa. Mas, enfim, tem muito material disponível na internet, acho que para as pessoas se informarem. Enfim, a informação é acessível. E para quem nos segue, enfim, quem tiver alguma dúvida pode nos procurar, que certamente conseguiremos ajudá-los com este novo assunto no dia a dia deles. Toro@squadmentores.com.br. Isso. Vamos ver se a caixa de correio tem limite para aguentar a quantidade de perguntas. Não, legal, mas acho que é isso, cara. No fundo, às vezes a gente passa meio à mercê não, passa meio ao largo, né, de histórias assim, mas como empresário, grande ou pequeno, empreendedor ou não, precisamos ficar atento, né? Sim, lógico. Eu te diria que, enfim, aqueles que tomaram uma atitude mais proativa em relação ao assunto tendem a ter menos dores de cabeça, né? A gente agora vai ter uma agência, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai fiscalizar a atividade das empresas. Então, obviamente, para as pequenas empresas, né, startups ou pequenos negócios que estão começando, tem uma certa lambuja, né, em relação a eventuais penalidades ou advertências, que não está tão disponível assim para as médias ou grandes empresas que já estão mais estabelecidas, né? Mas é o tipo de assunto que vale mais a pena ser proativo do que reativo. Legal. Você vai gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro, né? Que o órgão mais importante do corpo humano é o bolso, né? Então, você vai gastar muito mais dinheiro para tentar resolver um problema por falta de atenção e falta de cuidado em relação a isso do que tentando ser proativo agora e já tomando algumas medidas iniciais que talvez sejam não muito custosas para o dia a dia da empresa, mas que podem te salvar de uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Boa, muito bom. Pô, Andrés, valeu. Vamos encerrando por Obrigado, aqui. Caco. Boa tarde aí, boa noite ou bom dia, né? De novo para quem nos assiste ou nos escuta. E daqui a pouco vamos com o próximo Squadcast. Grande abraço, Andrés. Até mais, Caco.